Tchau, Tainá. Você que está nos acompanhando, tenha uma excelente tarde. Nós estamos começando mais um programa Teologia Descomplicada. E, como você sempre sabe, é um programa para conhecermos a Deus e seus propósitos de um jeito totalmente descomplicado. E olha, uma coisa que a gente tem que você tem que entender, que essa semana é uma semana especial para a gente, é a Semana da Reforma. Então, todos os nossos programas do Manhã IPP é relacionado com a Reforma Protestante. Hoje, nós falamos sobre Sola Fide, só a fé. E que, se você não assistiu, que você possa estar assistindo esse programa nosso ao passo que aqui acabe ou em algum outro momento, mas não deixe de assistir. Conheça um pouco mais sobre a Reforma Protestante e conheça um pouco mais sobre esses pontos importantes que trouxe para a gente um conhecimento mais aprofundado de Deus, da fé, da única forma de salvação que é em Cristo Jesus, é a fé em Cristo Jesus. Então, que você possa ser abençoado durante essa semana aí. Não perde também o programa de amanhã. Nós vamos falar para você o tema mais tarde, mas não perca. E antes da gente começar, eu quero te lembrar para curtir, compartilhar o nosso conteúdo e também clicar aí no inscrever e também ligar o sininho de notificações, porque aí você vai estar habilitado para receber as nossas notificações, os nossos vídeos e conhecer um pouco mais de uma boa teologia, de uma teologia sadia para você crescer espiritualmente e ter uma vida de fato cristã saudável. Hoje, o nosso tema é ansiedade, como eu disse, e o nosso entrevistado hoje é o pastor Lenny Erison. Ele é casado com a Aline, tem 2 filhos, tem a Nicole e o Judá, e atualmente ele é pastor da Igreja Presbiteriana Cidade Dutra. Tudo bem, pastor? Boa tarde. Tudo bem, para mim é um prazer muito grande estar aqui para participar e falar sobre esse tema tão relevante para a vida cristã. É um prazer, eu agradeço demais o convite e o privilégio de poder compartilhar sobre esse tema com o povo de Deus. Amém, pastor. Na verdade, é a nossa honra, a honra é nossa ter o senhor aqui conosco, tá bom? E para começar, pastor, eu quero lhe fazer a pergunta principal e a que não quer calar. O que é ansiedade? Muito bem. Biblicamente falando, a ansiedade tem uma relação direta com outras 2 palavras, ou com outros 2 conceitos que aparecem muito na Escritura. Muito conhecido de todos nós, que é o medo e a preocupação. Medo, ansiedade e preocupação são coisas que aparecem quase como sinônimas nas Escrituras. E todas elas apontam para algo que ameaça a nossa fé e a nossa confiança em Deus. De modo direto e claro, a ansiedade, assim como a preocupação e assim como o medo, é um sentimento que nos tenta a dominar o nosso coração e a nossa mente, trazendo uma série de consequências. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, por conta da nossa falta de conhecimento do futuro. Já parou para observar que ninguém fica ansioso por algo que já aconteceu? Ou preocupado por algo que já passou? Ou com medo com algo que já passou também e que já aconteceu? O nosso medo, a nossa ansiedade e a nossa preocupação está sempre ligada ao futuro, aquilo que está por vir. O que afeta diretamente falando a nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus. Logo, biblicamente falando, a ansiedade não é outra coisa senão uma preocupação, ocupar a sua mente, o seu coração, com as coisas que ainda não aconteceram. E isso acaba trazendo uma certa angústia, um certo sofrimento. E vale salientar para os irmãos que nos acompanham, que inclusive esse é o conceito geral das outras ciências que estudam e falam acerca da psicologia, da ansiedade, né? A psicologia, a psiquiatria e todas as outras ciências que abordam sobre esse tema, nós concordamos com eles, porque eles concordam com a Escritura nesse caso, né? A ansiedade, então, tem uma relação direta com aquilo que ainda não aconteceu e é o modo como nós lidamos com isso. Entendi, pastor. Ainda mais esse período de pandemia, eu creio que deve ter exacerbado demais, né? Essa questão da incerteza do futuro, da incerteza do próprio vírus, né? Como é que ele age, como é que ele não age. Eu creio que esse período
da nossa história, né, do que nós estamos vivenciando hoje, realmente deixou isso muito, muito, muito mais complicado para nossas vidas e, de fato, gerou essa insegurança e essa ansiedade pelo que há de vir, né? Será que isso vai passar logo? Será que não? E a ansiedade, pastor, né, gera muitas perguntas no nosso coração, né? E quanto mais perguntas a gente faz, mais inseguro a gente fica. E hoje o bom de falar desse tema, principalmente nesse período, é mostrar como nós podemos lidar com isso, como nós podemos responder com esse sentimento biblicamente para a glória de Deus, né? Mas, pastor, me tira uma dúvida. Muitas vezes as pessoas perguntam de fato sobre ansiedade, o que é ansiedade, mas também perguntam se a ansiedade ela é pecado. E se é pecado, por que ela é pecado? Muito bem, Samuel. Antes de responder a pergunta, só queria fazer uma observação acerca do seu comentário anterior. Os números mostram, Samuel e os irmãos que nos acompanham, o quanto foi absurdamente crescente nesse período agora da pandemia, os casos de crises de ansiedade, de depressão, de síndromes do pânico e das mais variadas patologias, né, ou traumas emocionais gerados por esse tempo que nós vivemos, né? Eu conversava com uma psicóloga amiga da família, que é crente inclusive, e ela dizia o quanto teve uma demanda de trabalho extremamente grande nesse período da pandemia. Tamanha foi a preocupação, o medo e a ansiedade que tomou o coração da humanidade e da sociedade de um modo geral. Emendando com a sua pergunta, a grande questão é: a ansiedade é o que nós lidamos no dia a dia, né, Samuel? Diariamente nós lidamos com isso. E a ansiedade, o medo e a preocupação é algo que constantemente bate à nossa porta. A grande questão é se isso é pecado ou não. E eu quero dividir essa pergunta em 2 blocos. Primeiro, responder diretamente se isso é pecado ou não e o porquê é. E eu acho que isso tem uma relação com uma outra questão que a gente pode trazer mais à frente, que é o porquê nós não encaramos ou não enxergamos isso como um pecado. Porque eu diria que, de um modo geral, nós, enquanto crentes, a igreja, de um modo geral, não olha para a ansiedade como um outro pecado qualquer. Ou seja, passivo de arrependimento, de pedido de perdão e de luta para não cometê-lo mais. Certa ocasião, um pastor, pregando em uma conferência, perguntou ao seu auditório: quem aí está ansioso por algo ou alguma coisa? Quem aí está preocupado por algo ou alguma coisa? E boa parte daquele auditório levantou uma de suas mãos. E ele disse: agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quem aí, essa semana, cobiçou a mulher, as coisas ou algo de alguém? E ninguém levantou uma de suas mãos. Conclusão: ou nós não consideramos a ansiedade um pecado, ou ele é um pecado tão comum e tão rotineiro que nós não temos a mínima vergonha de assumi-lo publicamente. Por que a ansiedade é um pecado? E com isso eu já afirmo que sim, trata-se de um pecado, de uma afronta para com Deus. O texto mais clássico que fala sobre a ansiedade é o texto do Senhor Jesus no famoso Sermão do Monte, quando lá no capítulo 6, ele começa a transcorrer os motivos pelos quais as pessoas não deviam andar ansiosas. Bom, em primeiro lugar, a ansiedade é um pecado porque o próprio Senhor Jesus disse para não andarmos ansiosos. Você conhece bem o texto, Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Aqui especificamente, Samuel, dentro do contexto onde Jesus falou essa frase, ou este ensinamento, ele estava falando anteriormente do modo como as pessoas estavam se relacionando com os bens, com as riquezas, com as suas posses, com os seus proventos. Então, ele começa a mostrar que quando nós colocamos o coração nisso, nos nossos bens, nas nossas riquezas, no nosso sustento, nos nossos proventos diários, não necessariamente luxo, mas o pão de cada dia, por exemplo, a roupa que vestimos. Quando colocamos o coração nestas coisas, acabamos fazendo disso um ídolo, acabamos confiando mais nessas coisas para o nosso sustento do que no próprio Deus. É por isso que o texto começa dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos
pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. E ele faz aquela pergunta retórica, muito própria no ministério do Senhor Jesus. Não é o alimento mais do que o corpo e a vida muito mais do que as vestes? Lá no final, o Senhor Jesus deixa bem claro porque a ansiedade é um pecado. E a ansiedade é um pecado porque ela abala a nossa fé. Ela abala a nossa confiança em Deus. O texto transcorre Jesus mostrando que Deus cuida das aves do céu, Deus cuida dos lírios dos campos, e ele faz a pergunta: quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? A ansiedade é um pecado? Sim, irmãos. A ansiedade é um pecado. A preocupação é um pecado. O medo é um pecado. E por que essas coisas são pecaminosas? Porque elas comprometem a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Imagine o seguinte: imagine que eu tenho um carro e ele está estacionado num local indevido. E eu estou extremamente certo do quanto você dirige bem, do quanto você é um bom motorista, do quanto você manobra muito bem. E eu digo isso às pessoas: olha, fulano de tal é alguém que dirige muito bem, eu confio muito nele. E aí você chega para mim e me pede a chave do carro para estacionar o carro em outro lugar. E eu olho para você meio com cara de desconfiado e digo: olha, eu acho melhor eu ir lá tirar. Que confiança é essa, né, irmãos? É exatamente assim que nós fazemos com Deus. É por isso que a ansiedade é um pecado. Nós cantamos que confiamos nele, nós pregamos que confiamos nele, nós dizemos que confiamos nele, mas na hora H nós somos tomados pelo medo, pela preocupação e pela ansiedade. E é por isso que esse texto, o Senhor Jesus conclui dizendo: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Nossa, que forte, né? E a gente não leva realmente em consideração essa questão da ansiedade como um pecado, e acaba que a gente vive de forma ansiosa, mostrando nas atitudes que de fato não confiamos em Deus, né? Ou se não totalmente, mas em algum aspecto da vida, né? E aí a gente acaba de fato não vivendo o gozo, o descanso, a paz, né? Que até o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Que a paz que excede todo entendimento, né? A gente descansar em Deus apesar das circunstâncias. E pastor, você falando aí me lembra o salmista quando vai escrever o Salmo 4, finalzinho, o finalzinho do capítulo vai trazer uma coisa que me regozija muito. Vai falar o seguinte: olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, né? É de fato esse sentimento, pastor, de descansar em Deus, né? Saber que, apesar, independente das minhas forças, eu não vou conseguir aumentar o meu tamanho, ou diminuir o meu tamanho, não, mas a gente tem que, de fato, aprender a descansar e a confiar em Deus. Muito bom, pastor, muito bom mesmo. Mas aí, isso já afunila um pouco mais essa questão, e eu pergunto para o senhor, pastor, por que na prática nós não consideramos ansiedade como um pecado mesmo? Olha, Samuel, infelizmente, alguns pecados se tornaram tão comuns e tão rotineiros nos nossos dias que nós acabamos considerando-o como um não pecado. Sabe quando alguém conta uma mentira tantas vezes, e até a psicologia e a neurociência explica isso, né? É uma verdade implantada. Uma verdade implantada é uma mentira contada muitas vezes. É uma memória implantada. É uma mentira contada de modo muito convincente várias vezes, rotineiramente. E chega a um ponto que, para aquela pessoa que a conta, aquilo passa a ser verdade. Assim são alguns pecados nas nossas vidas, infelizmente. Eles se tornam tão comuns, fazem parte do nosso dia a dia,
fazem parte da nossa luta diária, que chega uma hora que nós deixamos de lutar contra ele e nos tornamos amigos dele. E passamos a conviver com ele. Ora, se a Bíblia é muito clara em mostrar que nós não devemos andar ansiosos, se a Bíblia é muito clara em vários textos na Escritura ao mostrar que o medo é um inimigo da fé, se a Bíblia é muito clara ao mostrar que a preocupação, ser dominado pela preocupação, é o contrário de ser dominado pela paz de Deus que excede todo entendimento, e nós assumimos que a ansiedade, a preocupação e o medo são pecaminosos, por que o cometemos? O Senhor Jesus nos deu a resposta, porque somos homens de pequena fé. Às vezes olhamos para aquela passagem, Samuel, que o Senhor Jesus estava dormindo no barco enquanto os discípulos lutavam contra uma tempestade, e talvez munidos de uma coragem teórica, a gente fica pensando assim, mas os discípulos estavam com Jesus no barco, como podiam eles ficarem amedrontados, dominados pelo medo? É exatamente isso. O Senhor Jesus sai do barco, acalma a tempestade e chama aqueles homens de pequena fé. Sabe, irmãos, muitas vezes, em meio às nossas tempestades, há lutas reais que enfrentamos, e talvez você que nos acompanha em casa esteja enfrentando isso. Doenças incuráveis, a conversão de um marido incrédulo, a cura de um filho, a melhora de uma condição financeira, um emprego. Muitas vezes, ao lutarmos contra essas coisas, achamos que temos o direito de ficarmos ansiosos e preocupados. Até achamos que é impossível não ficar preocupado. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você que é crente em Cristo Jesus. É possível não ficar preocupado. É possível não ser dominado pela ansiedade. É possível não ser tomado pelo medo. A Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. A resposta, Samuel, a essa pergunta ela é muito dolorosa, porque nós não consideramos ansiedade um pecado por conta do nosso distanciamento do Senhor. Você falava que essa semana nós estamos focando no Sola Fide. Isso aponta para a nossa falta de fé, para a nossa falta de proximidade com Cristo. É por isso que muitas vezes, rotineiramente, nós acabamos até assumindo que a ansiedade é um pecado, mas na prática agimos como se não fosse. Nossa, realmente a gente sempre tem que lembrar, né, que o que nós cremos, o que nós conhecemos, tem que estar sempre alinhado com as nossas atitudes, né? Como nós vivemos, né? Por isso eu gosto de Jonathan Edwards, que ele se preocupa com a teologia, mas também se preocupa com a prática cristã, né? E é vivenciar de fato o que nós cremos. E eu fico encantado que o livro de Salmos tem vários versículos que apontam para essas questões, pastor. Em Salmo 9, 10, vai falar o seguinte, olha, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. De fato, entender que o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia e que nós devemos, de fato, descansar nesse Deus, né, pastor? Eu creio que o que está faltando mesmo é a gente querer sair da condução da nossa vida e falar assim, Deus, me conduz, porque eu só tenho o melhor caminho para mim, né? Eu creio que o que falta é isso, né, pastor? Olha, Samuel, você citou já 2 salmos aí, né? Há um bom tempo aí atrás, eu fui pregar no acampamento da igreja de um grande amigo que é pastor em Colatina, reverendo Tiago, e uma das palestras eu falei sobre o medo. E lá eu fui pesquisar na Escritura, fazer um apanhado geral dos muitos textos que mostram como lidar com o medo e com a preocupação. Olha, Samuel, é constrangedor ver a enxurrada de textos, sobretudo nos Salmos, aonde se repete expressões como confie no Senhor, não tema,
seja forte, seja corajoso, eu estarei contigo, eu vou à tua frente, não temas, não te deixarei, não te desampararei. É impressionante, é constrangedor, porque a proporção, teologicamente, exegeticamente falando, Samuel, é a seguinte: quanto mais a Escritura fala em algo, fala sobre algo, isso aponta de fato para a necessidade daquilo. O que mostra o quanto de fato somos homens de pequena fé. Agimos exatamente como os discípulos. Mas a Escritura, de fato, é recheada de textos, como você citou aí um deles, sobretudo no livro dos Salmos. É por isso que o livro dos Salmos é um grande manual contra aquele que está lutando contra a ansiedade, contra o medo, contra as preocupações. E certamente ali você vai encontrar muito consolo, conforto e esperança por meio da Escritura. E aí é por isso que os pastores, né, de fato, nós mesmos, né, e os pastores principalmente, porque está pregando todos os finais de semana, pregando também na semana, e orientando aos irmãos da igreja, né, aos membros, em se debruçarem nas Escrituras, né, em buscarem conhecer mais profundamente a Deus. A gente só pode falar que ama alguém se a gente conhece alguém, né? E a gente não pode ficar falando que ama a Deus se nós deixamos a Bíblia de lado, se nós não lemos a Bíblia, se nós não conhecemos profundamente esse Deus. E quando nós, de fato, colocamos e debruçamos nosso coração, nossa alma, de fato, ali, para aprender de Deus, das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que ali existem vários textos que nos mostram, que nos ensinam que devemos descansar em Deus, devemos realmente nos colocar nas mãos de Deus para que possamos ser crentes mais tranquilos, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Mas, pastor, a gente falou bastante sobre a questão da ansiedade, que de fato ela é pecado, mas infelizmente algumas questões fazem com que a gente, na prática, não viva essa ansiedade como pecado. E aí eu pergunto para o senhor, quais são os efeitos da ansiedade na saúde física e também na saúde espiritual? Misericórdia. Eu tenho quanto tempo para responder essa pergunta? Irmãos, as consequências da ansiedade, e eu estou colocando como sinônimo aqui, apesar de não serem sinônimos perfeitos, medo e preocupação, são gigantescas nas nossas vidas. A lista é infindável. Espiritualmente falando, ela se resume em algumas coisas. Muitas vezes, tomado pela ansiedade e pelas preocupações, isso pode trazer para nós um natural e gradativo afastamento de Deus, afastamento do Senhor. E quando nos afastamos de Deus, nos afastamos do Senhor, consequentemente nos afastamos da Escritura. E espiritualmente falando, isso traz outros prejuízos, porque fracos espiritualmente estamos passivos a cometer outros pecados. O que consequentemente já levou esse indivíduo para longe da igreja, do corpo de Cristo, do rebanho, da comunhão dos santos. Espiritualmente falando, o que é pior, né? Fisicamente falando, biologicamente falando, a ansiedade trazem os mais variados problemas. Desde diabetes, hipertensão, ligados, e tudo isso ligado a questões emocionais, né? A insônia, síndromes do pânico, falta de apetite, ou o contrário, alguém que desconta, né, a sua preocupação e a sua ansiedade, tendo como fuga a comida, o alimento. As fontes de fuga sempre são muito danosas, né? Alguém que, tomado pela preocupação e pela ansiedade, mergulha de cabeça na alimentação, é por isso que o sobrepeso muitas vezes é um problema, mergulha de cabeça nas bebidas, nas drogas, no entretenimento. As fugas para preencher esta grande lacuna ou este grande vazio gerado nos nossos corações pela preocupação e pelo medo são as mais variadas. Insônia. A insônia talvez seja, você citou, né, o salmista dizendo, eu me deito e logo pego no sono, né? Isso, deitar e logo pegar no sono, irmãos, pode ser sinônimo ou de alguém muito crente, que mesmo em meio às dificuldades e tribulações dorme, ou de alguém que não está enfrentando nenhum problema necessariamente, né? Porque o sono é algo que
nos afeta diretamente. Alguns têm como consequência física da ansiedade o contrário, dormir demais. São tomados por um sono gigantesco e dormem muito, né? O fato é que a ansiedade traz muitos problemas, de um modo geral, para a nossa saúde, né? Boa parte dos remédios, irmãos, que são medicados, né, que são receitados, são para tratar problemas periféricos ligados a um problema maior, que é o modo como nós lidamos com o problema, ou é o modo como nós não conseguimos lidar com o problema. E isso traz consequências não só para a nossa vida espiritual, mas também para o nosso corpo, para a nossa saúde, né? Afinal de contas, Deus nos fez assim, né? Um ser perfeito, uma unidade feita de corpo e espírito, ou corpo e alma, né? Olhando aqui para alma e espírito como sinônimos, biblicamente falando. Nossa, são vários os fatores, né? Tanto espiritual como fisicamente. Então, que nós possamos, irmãos, eu, você, todos nós, possamos levar em consideração essas questões, né? Para nos preocuparmos mais com a ansiedade e nos livrar de fato dela, né? Para que nós não possamos ter tantas coisas, tantas questões, tantos efeitos ruins, né? Dentro da nossa saúde, que possamos de fato ter uma saúde mesmo. Mas, pastor, falando um pouco mais sobre isso, existe relação entre ansiedade e o cuidado com a saúde física? Olha, é muito interessante essa pergunta, né, Samuel? Porque nós aplicamos muito mal a ideia do corpo como templo do Espírito Santo. Parece que os crentes, de um modo geral, só lembram do versículo o corpo é templo do Espírito Santo, quando querem criticar coisas específicas, né? Aqueles que entendem que o crente não pode fazer tatuagem, ou aqueles que entendem que o crente não pode ingerir bebida alcoólica, ou não pode fumar. Afinal de contas, o corpo é templo do Espírito Santo. Mas ele não aplica necessariamente a ideia de que o templo é corpo do Espírito Santo quando ele toma muito refrigerante, né? Ou quando ele tem uma alimentação à base de frituras, gorduras e carboidratos elevados, com um peso elevado, o que traz uma série de complicações à saúde, né? O fato, irmãos, é que nós, enquanto crentes, tristemente, cuidamos muito mal dos nossos corpos. Afinal de contas, crente não bebe, mas come, viu? É a frase famosa, né? Nós não cuidamos dos nossos corpos, né? E isso traz uma série de consequências, né, para as nossas vidas, de um modo geral. E, irmãos, eu não tenho dúvida que Deus irá nos cobrar disso um dia. Nós precisamos ter mais cuidado com isso que é o templo do Espírito Santo. É o nosso corpo. Não é? É a primeira coisa que nós deveríamos cuidar, né, sermos bons mordomos deles. Ora, até é uma praxe, né, entre os homens, principalmente, a ideia de dizer com orgulho os anos que não vai ao médico fazer um check-up geral. Ora, até parece que isso não era um tema para um pastor estar falando, né? Indicar que que suas ovelhas, ou que os fiéis, ou que os crentes, de modo geral, façam exames regulares, né? Ou check-ups regulares. Irmãos, isso é o cuidado com o nosso corpo, com aquilo que Deus nos deu. E nós sabemos, né, que boa parte das doenças que nós adquirimos, irmãos, está diretamente ligada ao nosso estilo de vida, ao modo como nós nos alimentamos, ao nosso sedentarismo ou à nossa atividade. Então, a ansiedade, cientificamente falando, Samuel, com certeza pode estar ligada ao nosso estilo de vida, ao modo como nós nos relacionamos com o mundo e com tudo que nele há, né? O modo como nós nos alimentamos, o modo como nós nos comportamos, os nossos hábitos de atividade física, de sono. Então, isso tem uma relação direta, assim, o que aponta para a ideia de nós cuidarmos não só da nossa vida espiritual, mas também cuidarmos do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. E essa questão estou falando aí sobre a nossa falta de cuidado com o corpo, né? Até o próprio coronavírus, né? Ele afeta mais de forma mais radical as pessoas que
tem algum tipo de comorbidade, por exemplo, diabetes, a própria hipertensão. Então, sim, todo cristão deve se preocupar verdadeiramente com o corpo e ter uma boa saúde. E falar nisso, pastor, eu tenho até que fazer o meu check-up. Mas é isso, gente, é realmente ter esse cuidado com o corpo de forma geral, né? Tanto o espírito como o corpo físico também, né? Mas, pastor, me tira uma dúvida, será ou quando a ansiedade ela passa a ser uma patologia? Isso de fato pode acontecer? Muito bem, isso é uma outra questão interessante de ser avaliado e de você que está em casa fazer uma autoavaliação disso. Por quê? Porque todos nós lidamos com ansiedade? Sim. Eu disse aqui que a ansiedade, a preocupação e o medo é algo que bate constantemente à nossa porta e, de um modo geral, todos nós temos que lidar com isso. Desde quando? Desde a infância. Desde muito criança. Eu tenho uma filha, a Nicole, que o Samuel citou, de 5 anos. E muitas vezes eu tenho que me pegar ensinando a Nicole a não ficar ansiosa. 5 anos de idade, irmãos. Eu já fazia isso quando ela tinha 3. Ansiosa pelo que estava por vir, pelo que estava por acontecer, com medo, preocupada. A gente sabe que os anos passam e só muda o motivo e a intensidade com que nos preocupamos. A grande pergunta é, a partir de que momento você precisa de ajuda? A partir de que momento é preciso ter uma intervenção de um outro para ajudar você a sair disso? Porque sim, a ansiedade todos nós lidamos com isso, diariamente. O crente e o incrédulo. No caso do incrédulo, pela graça comum de Deus, muitas vezes ele não se afunda nela. E no caso do crente, não só pela graça comum, mas também pela graça especial sobre nós, pelo nosso conforto, consolo e socorro em Cristo, por meio da Escritura. Mas quando a ansiedade, a preocupação e o medo começam a dominar o indivíduo, ao ponto de prejudicar o seu dia a dia, prejudicar o seu trabalho, a sua rotina de vida, as suas relações sociais e o seu andamento e relação com o mundo, aí a coisa começa a ficar preocupante. É aí que a coisa começa a ficar, de fato, mais grave, né? E aí, sim, é preciso haver uma intervenção. E a minha indicação é que essa intervenção, para você que é crente, seja, em primeiro lugar e preferencialmente com o seu pastor. Procure seu pastor, procure o líder da sua igreja. Se houver alguém especializado na área de aconselhamento bíblico, que trata diretamente com essas questões, melhor ainda, porque quando chegamos nesse ponto da preocupação ou do medo já começar a impedir a nossa rotina diária e as nossas relações sociais, isso é a nossa alma gritando por ajuda e por socorro. E muitas vezes mesmo não é possível sair sozinho dali. Então, é preciso avaliar isso. Até que ponto essa preocupação e essa ansiedade tem mexido com a sua rotina. Isso é algo que você tem lidado naturalmente? Você continua trabalhando, você continua mantendo suas relações sociais, você não se isola, você continua, de um modo geral, né, alegre, feliz. Mas se isso é algo que traz uma angústia, uma tristeza constante, 24 horas, sabe? E começa a prejudicar a sua rotina, talvez esteja na hora, de fato, de buscar outras pessoas que possam te ajudar a sair disso. Claro, isso aliado à leitura da palavra, a uma vida de oração e uma vida de comunhão com a igreja. Bênção do céu, pastor, bênção do céu. E aqui, voltando um pouco para o chat aqui, tem Jair Teodoro comentando aqui, chamando o senhor de potência reformada. Tem Tiago Dias também, está aqui também conosco, falando que o senhor conhece bastante sobre o tema de ansiedade. A gente tem aqui também o Ricardo Reis, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Ricardo. Evaldo Medeiros também. Tem o Luta Livre aqui também falando sobre se quer ser pastor. Muito obrigado, Érica também, Érica Silva, Maurício Cardilli também está aqui conosco.
a Ana Célia, a Wanda aqui conosco, muito obrigado pela sua presença também, a Eliana Rocha, a Lindalva. Eu vi um comentário aqui, pastor, da Lindiana Paula, falando o seguinte, olha, reverendo, creio que... Na verdade, não, é a Cláudia, né? De fato, a Lindiara está falando que a gente tem que cuidar realmente do corpo e da nossa alma, né? Do nosso espírito, como o templo do Espírito Santo. E a Cláudia está falando aqui conosco, sou ansiosa, sofro com insônia, tenho fibromialgia, gostaria de receber algumas orientações. Tem alguma orientação, pastor, fora essas que o senhor já deu agora para ela? Tá. A fibromialgia, por exemplo, e a insônia, né? É um dos problemas que são consequentes da ansiedade, de fato, né? A ansiedade, a preocupação rotineira, né? E depois de um tempo, uma das coisas que pode causar é essa fibromialgia, né? Que geralmente são acometidas as pessoas que já passaram de uma certa idade, e a insônia também é algo natural. Eu diria que, de um modo geral, se você ainda não procurou uma ajuda profissional, médica ou espiritual, eu acho que existem alguns passos que podem ser dados aí. A primeira delas é fazer uma série de exames, de fato, para ver como está a sua saúde de um modo geral, as taxas de hormônio, por exemplo, e etc. E entrar com um tratamento, de repente, medicamentoso pelo seu médico para tratar os sintomas das doenças em si, que são periféricas a esse problema maior. Eu vou explicar melhor. Isso é um tanto complexo, porque, perceba, quando alguém toma um remédio, por exemplo, para fibromialgia, para aliviar as dores nas articulações, esse alguém não está tratando a ansiedade. Ele está tratando apenas o problema periférico, né? É como o médico que diz a você que não existe remédio para virose, né? Não existe remédio para gripe. O que existe é o remédio para tratar o sintoma. Você trata a tosse, você trata a coriza, você trata, enfim, o cansaço, mas a virose tem que esperar ela ir embora, né? Porque não existe um remédio que ataque diretamente ali. Não existe um remédio, irmãos, que ataque diretamente a ansiedade. E eu digo isso... não é da minha cabeça, né, mas não há consenso científico entre aqueles que estudam sobre o tema se há um remédio específico que possa regular ou agir na área específica do cérebro onde a ansiedade é gerada, é fomentada. Os remédios, de um modo geral, eles servem para tratar os sintomas. Então, voltando aí à pergunta da nossa irmã, tem que tratar os sintomas, de fato, afinal de contas, ninguém merece estar vivendo com dor. E tenta ter uma vida saudável, sabe, de alimentação saudável, atividade física, ocupar a mente com coisas boas. O envolvimento com a igreja, com o corpo de Cristo, é algo muito saudável. O isolamento e a solidão, Samuel, tem sido grandes vilões a favor, né, grandes vilões favoráveis ao desenvolvimento da ansiedade, por exemplo. Né? Sobretudo nesses dias que vivemos aí, vivemos dias difíceis, né, de isolamento social, mas nós somos seres relacionáveis, irmãos, e é extremamente importante, né, que nós voltemos a essas relações. Isso ajuda muito também no trato contra a ansiedade. Que legal, pastor. Muito obrigado aí pelas orientações para ela aqui. Eu acho que, de fato, são bem esclarecedoras. Nós temos também aqui conosco a Daniele Abe, também temos a Verônica Macedo, o pastor Wilson Nóbrega, a Ana Carla também está aqui conosco. Muito obrigado pela presença de vocês que está aqui conosco para a gente falar sobre esse tema de extrema relevância, principalmente nos dias de hoje, que nós possamos, de fato, aprender e falar como o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Filipe, né? Lá em Filipenses 4, versículo 6, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Pastor, nós já estamos chegando no final do nosso programa, mas eu queria fazer ainda uma última pergunta para o senhor. A gente falou sobre toda essa questão da ansiedade, desde o que quais são a questão do pecado mesmo, a ansiedade sendo um pecado. A gente também viu os efeitos,
A gente viu que ela pode se tornar, de fato, uma patologia. E a última pergunta, como livrar-se da ansiedade? Muito bem. Essa não é uma pergunta, Samuel, que pode ser respondida de modo binário, né? Olha, ou você faz isso ou você faz aquilo, né? Porque cada caso, de fato, deve ser avaliado de modo individual. A ansiedade pode afetar a você que nos ouve de modo diferente do que afeta o outro. Existem níveis e níveis, né, do quanto a ansiedade e a preocupação faz parte da sua vida ou é uma característica. Né? Algumas pessoas já se intitulam, né, como ansiosas. Ou seja, é gente que entende que não necessariamente fica ansiosa aqui ou ali, mas que tem uma facilidade, uma propensão maior de ficar ansioso ou de andar ansioso. Mas, de um modo geral, eu não tenho dúvida alguma que Cristo, por meio de sua graça, e Deus, por meio da sua segurança e do seu amor para conosco, é o modo ideal, único e real para lidarmos, enfrentarmos e vencermos a ansiedade. A resposta é Deus, Samuel. A resposta é Cristo. A resposta é a Escritura, e somente as Escrituras. A Escritura é suficiente para que, com base nela e em suas promessas e em suas verdades, de modo sobrenatural, sejamos tomados pela paz. Samuel, a paz é o oposto da ansiedade. Perceba que o Senhor Jesus, tratando sobre a ansiedade, disse, olha, não deixe que os seus corações, né, fiquem amedrontados, tomados, né, turbados, turbulentos, sacudidos pelo medo. É isso que o medo, que a ansiedade, que a preocupação faz. E o que é a paz? A paz é o oposto disso. A paz simboliza a calmaria, a tranquilidade, a serenidade. A paz simboliza a presença de Cristo. É bem interessante porque o texto que você citou, lá de Paulo aos Filipenses, começa no versículo 4, Paulo dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todo homem, perto está o Senhor. E aí ele diz, repetindo as palavras de Cristo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aqui Paulo dá uma excelente dica de como nós lidarmos com a ansiedade, uma excelente arma contra a ansiedade. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui é, tenha uma vida de oração. Busque aquele que pode resolver os seus problemas. Busque aquele que pode livrar você de seus medos. Tenha uma vida de oração. E faça isso não só com orações e com súplicas, o que aponta para uma oração mais intensa, um clamor mais forte, mas também com ações de graças. Qual a relação de ação de graça e ansiedade? Ações de graças, irmãos, tem a ver com olhar para o que Deus já fez. Olhar para as bênçãos que Ele já nos deu. Sabe, irmãos, ao lidar com a ansiedade, com as preocupações, um bom exercício é olhar para trás e ver os muitos livramentos do Senhor. Pois muitas vezes nós estamos sendo tomados por um medo diante de um problema que já enfrentamos no passado e que Cristo resolveu, que tudo se deu bem, que o Senhor esteve conosco. Não temos motivo algum para andarmos ansiosos. Somente quando tivermos vida de fato de relacionamento com o Senhor, e isso por meio da oração, poderemos viver o que diz o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. É interessante, né, Paulo dizer coração e mente, porque é justamente ali que é gerado, que brota o medo, a preocupação, a ansiedade. E é justamente esses lugares que são tomados por essa paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente. Pastor, eu tenho o costume de falar para as pessoas, né, que o maior problema da nossa vida já foi resolvido, né? Nós estávamos à beira do abismo, nós
entregues os nossos pecados de omissão e de comissão, como Paulo vai falar em Efésios 2. Estávamos realmente vivendo no curso e como filhos da ira, né? João vai falar em João 3,36, né? Que fala que quem não crê em Cristo, como filho de Deus, a ira de Deus está sobre a cabeça dele, né? E Paulo vai falar em Romanos que nós éramos inimigos de Deus. Então, esse era o maior problema da nossa vida, né? Nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas aprove a Cristo Jesus morrer por nós, e Deus Todo-Poderoso nos escolheu, nos separou para Ele. E então esse é o maior problema, e o maior problema foi resolvido naquela cruz ali. Que nós agora possamos, de fato, descansar os nossos corações e falar, como o salmista vai dizer, né? Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. E também, como ele vai falar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que nós possamos realmente descansar o nosso coração, né, em Cristo Jesus, porque de forma soberana Ele tem cuidado de nós. Pastor, muito obrigado por ter disponibilidade do seu tempo para estar aqui conosco, falando um pouquinho sobre esse tema de suma importância para a nossa vida cristã. Muito obrigado porque Deus tem te usado grandemente e que Ele continue a te usar para falar suas verdades e te usar poderosamente como um vaso de barro que somos. Então, eu quero que o senhor deixe as suas considerações finais para o nosso público aqui, para as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem, eu queria agradecer muito a oportunidade a este programa, o Teologia Descomplicada, e também a IPP-TV, ao Samuel aqui pela acolhida e por esse bom bate-papo, e rogar as bênçãos de Deus sobre você que nos assiste. E se você tem enfrentado ansiedade, dificuldades e tribulações nesse sentido, busque a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja, a comunhão com o corpo de Cristo, pois juntos nós somos mais fortes. Eu quero me colocar à disposição de cada um dos irmãos. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, aí, o meu Instagram, o meu nome você deve achar facilmente, e também no canal do YouTube da minha igreja, da Igreja Presbiteriana de Cidade Dutra, a qual eu deixo um caloroso abraço aqui aos irmãos que nos acompanham, que estão nos assistindo, e rogar a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês, esperando que em breve estejamos juntos mais uma vez. Amém, pastor. Muito obrigado, muito obrigado. A gente fica por aqui, mas a nossa programação ela continua. E hoje, às 20 horas, no Conexão com Deus, estaremos com o pastor Paulo Júnior, e ele vai trazer o tema, o glorioso Evangelho. Infelizmente, as vagas para o culto presencial já estão encerradas, mas você pode acompanhar da nossa TV, a nossa TV missionária, que nós vamos realmente transmitir o culto para que vocês também tenham acesso a esse conteúdo, a essa pregação maravilhosa e participar do culto conosco. E como eu disse no começo do programa, nossos programas do Manhã IPP essa semana é voltados para a Reforma Protestante. Então, amanhã às 10 horas, no Manhã IPP, com a Lídia Dickel e o Pedro Cera, estaremos falando sobre o tema Sola Escritura. Então, não perca. Que Deus continue abençoando a sua vida e que nós possamos estar cada dia mais confiados em Deus, sabendo que Ele tem guiado os nossos caminhos. Deus abençoe e tenha uma ótima semana.